Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui o pessoal entrar, tá vindo mais gente. Eu vou, pra gente dar continuidade, então, às nossas lives. Ou, como anunciado, hoje a gente vai ter uma live, então, para falar de uma medida provisória que foi adotada agora durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? E para iniciar, então, eu vou convidar a primeira professora Fabiana para vir estar nos apresentando, então, o nosso convidado de hoje, tá bom? E também vocês podem ir anotando as perguntas de vocês, que depois ele vai responder também, tá? Só um momento que eu vou convidar a Fábio para entrar. Ou a Fábio com aqui. Oi, Oi, Fábio, tudo bem? que saudade! Pois é. Então tá, vamos lá que o nosso tempo aqui é cronometrado, né? Boa noite a todos, boa noite aos nossos alunos que estão nos assistindo. Eu quero então apresentar o participante da nossa live de hoje. Ele é advogado, atuante na área do direito empresarial, na área do direito do trabalho, é especialista em direito ambiental, mestre em qualidade ambiental. Ele é presidente da Comissão Especial de Advocacia e Inovação da OAB de Novo Hamburgo e é professor do Centro Universitário IPA. Então, ele é nosso colega também. E meu colega de escritório. Seja bem-vindo, Rafael Pereira. Eu quero agradecer desde já, então, a tua disposição em dividir teus conhecimentos com a gente. Eu vou te tirar daqui para adicionar o Tá bom. convidado. Aqui. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite. Tudo bom? Deixa eu só ajustar aqui minha câmera. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Espero que todo Tá, mundo também. tá meio baixinho aí. Se estão me ouvindo, tá bom. Que só tá saindo meio baixinho aí o teu som para mim. É. Mas acho que de resto tá bem. Acho que o pessoal tá. Se o pessoal tá escutando bem lá. Todo mundo tá escutando. Dá um ok, né? É isso aí. Qualquer coisa, digam, né? Começou a falar todo o teu currículo, assim, a gente ficou assim, nossa, hoje vai ser top. Não, isso não tem nada. Isso aí não quer dizer. O ensino formal, ele não. Ele é importante, mas ele não. É só uma formalidade, né? Não é. Assim, eu parto desse pressuposto. Mas obrigado, de qualquer forma, pelo convite aí, né? A Fábio é uma amiga, colega. Eu estava até imaginando antes, né? A gente nem combinou essa fala inicial, mas a Fábio é colega de advocacia, né? Nós somos colegas, inclusive agora estamos trabalhando juntos no escritório, e também colega na docência, né? Então nós somos duplamente colegas aí. Além da Fábio ser uma amiga já de família, né? Muito amiga da minha esposa de muitos anos e tal. Então a proximidade é que bom a gente poder participar e assim, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? O nosso papo, então, é sobre essa nova medida provisória 936, né? Que foi adotada, foi criada, no caso, e algumas empresas estão adotando neste momento de pandemia. Então, a gente queria conversar, se tu pudesse trazer como é que é, algumas mudanças, porque alguns alunos até já nos mandaram dúvidas, assim. Então, se tu pudesse explicando um pouco, daí, de repente, quem tiver também mais dúvidas, a gente vai perguntando também, né? Tá, não, ótimo. Não, na verdade, são duas medidas que entraram em vigor, né, Verônica? Uma foi assim, foi lançada de súbito, que foi digamos assim,
a gente acordou com uma medida provisória, medida no final com a 927 e a 936, né, que são as duas MPs. É importante que o pessoal compreenda, não vou ficar no juridiquês aqui, não é a ideia, né? Mas para o pessoal entender que medida provisória, ela não é lei. A medida provisória, ela tem efeitos de lei durante um período X, né? Então, ela é uma medida provisória porque ela é temporária. O que essas duas de trabalho e de salário, suspensão temporária dos contratos de trabalho e aí que foi a grande polêmica, né, da 927 para 936. Na MP 927 não havia previsão de um auxílio governamental. Por quê? Porque a gente está num período nunca antes vivido, né, na humanidade, ou já vivido em outras épocas das quais a gente não participou, né? Só sabemos da história. E então o que acontece? Nós temos uma situação econômica que ela é muito grave. Tanto que a questão de lockdown, a questão de fechamento de empresas, a questão de parar as atividades, gerou uma discussão seguinte, tá, mas nós vamos morrer de, né? Não me entendam mal, né? Mas assim, entre aspas, morreremos de Covid ou morreremos porque passaremos fome, não teremos emprego, nada. E acho que até na ânsia e na pressa do governo de dar alguma resposta pós-Covid, ficaram para trás determinações que eram muito importantes. E aí o mundo caiu. Porque o pessoal disse assim, tá, mas espera aí. Quer dizer que o meu empregador, não estou nem entrando, né, em discussões mais de cunho trabalhista, só estou, digamos assim, numa linha mais ampla ainda, né? Falando, quer dizer então que o meu empregador, eu não tenho poupança, né? Digamos assim, porque infelizmente é a regra do trabalhador brasileiro, né? Nós somos um país em desenvolvimento, nós temos uma parcela da população, se não na linha de pobreza, que bom que não, muitas vezes, né? Mas pessoas que dependem do seu trabalho, da sua mão de obra, para ganhar o salário no fim do mês, né? Então, isso gerou um estrondo. E aí foi uma convulsão a partir da MP 927. Suprimiram-se, então, essas questões, principalmente quanto à suspensão do contrato, e aí foi editada a MP 936, que trouxe um regramento um pouco mais específico, regras um pouco mais claras de como iria haver, quais seriam as possibilidades de suspensão desse contrato, quais seriam as hipóteses, quais os salários abrangidos, se haveria ou não um apoio, um auxílio, mentalizar, né, de uma maneira mais clara e, digamos assim, dar uma assistência, não só ao empregado, né? Isso aqui é interessante também, é importante que o pessoal veja e analise critérios econômicos, porque não é só um auxílio ao empregado em si. Isso é um auxílio que é para isso que o governo existe, né? Para regular aspectos de economia, para não fechar o mercadinho, para a gente ter condições de subsistência, para a gente, porque senão vira o caos. E o Estado existe, né, na sua concepção mais jurídica até, o Estado, o município, Estado e União, existe para regular a nossa vida, para que não haja o caos. Né? Tá, para o pessoal entender. Foram duas medidas provisórias, MP 927 e MP 936, tá? Que vão falar sobre o quê? Redução de jornada de trabalho, redução de carga horária com redução proporcional dos salários e, paralelamente a isso, um auxílio governamental que tem base nos valores de seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. Tá? O pessoal também usar essa medida agora, se eu usar esse auxílio do governo, quando eu for demitido, eu não vou ter o meu seguro-desemprego. E não dá para confundir. A base de cálculo está no seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. Né? Até porque constou na lei que a base é o seguro-desemprego e tal, o pessoal confunde. Mas não é isso. Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu de uma aluna, ex-aluna no caso, que ela queria saber, né? Que, por exemplo, a empresa dela adotou a medida agora no início desse mês com redução de
25% do salário e 25% da carga horária, né? Se esse valor ela iria perder depois, quando, se porventura ela for demitida ou em algum outro momento futuro, isso poder vir a acontecer. Se ela perderia, então, essa parte do seguro-desemprego? Não, né? É só para colocar valores a título de auxílio, né? Então, além disso, é importante o pessoal também entender. Essa semana eu recebi, inclusive, algumas consultas de dificuldades do pessoal, às vezes, no encaminhamento e de, às vezes, até algum ruído. Vocês que são da contabilidade aí, né? Estão formando técnicos em contabilidade, de algum para o empregado. E aí nós temos um problema grave. Por quê? E é isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? A responsabilidade, nesse momento, ela segue sendo do empregador. Só que há um diferimento nesse pagamento e um diferimento, inclusive, na jornada e no contrato, para que haja um auxílio, digamos assim, uma espécie de solidariedade para se ajudar o povo num momento de dificuldade, né? Mas é muito importante que a empresa proceda corretamente de acordo com as normativas que saíram do Ministério da Economia, né? E das próprias normativas lá internas da Caixa. E aí eu estou falando, como é que eu estou vendendo o peixe que me venderam, né? Mas houve aí alguns ruídos que estão acarretando em prejuízo para o empregado, tá? Não que não se dê jeito, mas é que tudo é urgente agora, né? O empregado, ele recebe menos ou ele não recebe? Ele recebe atrasado? Que tipo de prejuízo seria esse? Eu tenho escutado de atraso, é uma retificação e tal. Vamos pensar assim, o mundo da internet, dos dados, isso é mais fácil da gente transmitir informações hoje. Mas eu tenho uma fila lá na Caixa Federal, eu tenho pessoas dentro da Caixa Federal e um sistema de informática dentro da Caixa Federal que está processando tudo isso, todo esse monte de informação, né? Então, um atraso, quem sabe, nessa informação pelo pessoal da contabilidade. Não estou apontando dedos aqui, tá? Não é isso. Exemplo, então não está interligado esses sistemas. Esse atraso talvez não seria porque agora com essas medidas o governo teve que dar outros fundos, outros auxílios, e a gente tem visto que tem demorado também esse processo, né? Aqui não foi uma sobrecarga. Não é uma sobrecarga de coisa que o próprio ninguém estava esperando por isso, talvez até o próprio governo não estava, né? Pode ser, tá? Pode ser. O que eu tenho ouvido do pessoal é que é provável que às vezes haja algum ruído, inclusive alimentação do e-social, porque o sistema, ele ainda que tenha tido uma sobrecarga, ele, digamos, trava, mas depois vai, né? E pessoas que precisam. Então, o que a gente não quer? A gente não quer ter um problema a mais, né? E, inclusive, se a gente olhar sobre o lado do empregador, daí, ele pode ter alguma sanção futura e pode ter, na pior, ou na melhor ou pior das hipóteses, pode ter um desgaste desnecessário. Sim. Tá, então, não sei, tem alguma outra dúvida? Como é que a gente vai conduzindo? Eu não sei, eu sei que alguns alunos tinham passado umas perguntas, eu acho que a gente até já te passou, não sei se tu recebeu Passaram. Não sei se tu pode comentar. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Até ia comentar contigo, são coisas assim que refletem em mim, na verdade refletiram em mim, e isso foi surgindo curiosidade no caso, né? Por exemplo, na medida 927, então, que foi autorizado que as empresas, por exemplo, agora durante essa pandemia, muitas empresas aderiram a férias coletivas, porque as atividades pararam, então uma forma de dar esse fôlego foi concedendo férias. Acontece que as
empresas tinham um prazo para poder pagar essas férias. Normalmente, a gente tem que pagar as férias a 2 dias úteis antes de começar, né? Agora, as empresas... Na 927. Mas presta atenção, né? Não é o pagamento, é o pagamento do terço das férias. Digamos assim, é só um diferimento com a saída do empregado, como se ele estivesse trabalhando. Então, o salário dele deve seguir sendo pago da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. A gente cria, na verdade, uma ficção, né, de tempo e espaço, de dizer assim, olha, as férias pode pagar lá no final do ano. O terço de férias, né, que é a diferença de pagar as férias, a gente ganha... É só o terço de férias ou é porque tem as férias do mês, né? No meu caso, eu recebi depois. Eu entrei de férias. Mas aí depois, no caso, como se fosse no próximo quinto dia útil. Até o quinto... Isso, foi no final do mês, a gente recebeu, e isso se enquadrou dentro da 927. 927. Importante essa abordagem pelo seguinte, essa questão de férias e feriados, tá? Trabalho. Que é o quê? É aquela possibilidade do empregador, ou do empregado, na verdade, né? É o empregado não estar trabalhando e estar recebendo. Tá? Então, férias e feriados são interrupções do contrato de trabalho. O que vai acontecer? A MP 927 diz assim, bom, o que vamos fazer se as empresas não têm pedidos? Vamos pegar a nossa região aqui, Coreiro Calçadista, né? Eu tenho clientes, bastante de clientes da empresa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu empregado aqui na empresa parado, pagando, sendo que eu não tenho pedido? Então, a MP 927, nesse ponto, ela se manteve e foi revogada, tiraram de vigência a parte da suspensão e interrupção do contrato com esse diferimento de pagamentos e do auxílio governamental. A MP 927, então, permitiu que as empresas antecipassem a fruição das férias. E dissesse assim, e o terço das férias fica postergado, esse pagamento. É só como se tudo continuasse normal, mas os desempregados não estão na empresa. Então, qual foi a orientação que eu dei para os meus clientes? Usa, porque ninguém sabia. Né? Ninguém sabia, estava todo mundo perdido, né? Tateando até onde a coisa iria. Então, usem isso primeiro e depois a gente vê o que vai acontecer. Então, o pessoal usou a antecipação de feriados e férias para quem poderia ter as férias, antecipando, inclusive, né? E aí, bom, respiramos, digamos assim, né? Ufa, respiramos. Aí veio a MP 936. E aí deu uma outra possibilidade, inclusive, um ponto bem polêmico aí da medida, até mais puxando para um juridiquês, né? Se podia ser por um acordo individual, por exemplo, Rafael e Verônica. A Verônica é minha empregadora, eu assinei contigo ali um acordo nesse sentido. Ou se deveria ser um acordo coletivo, com uma mediação dos sindicatos. E aí gerou uma baita discussão, teve inclusive discussão no STF em relação a isso. Ô, Rafael, nessas regras dessa nova ou não, quem é que não pode se enquadrar dentro dessa MP? Por exemplo, a pessoa já é aposentada, ela é pensionista do INSS, tem algum tipo de benefício, ela não pode se enquadrar dentro da MP? Isso? Não, poder ela pode. O que ela não vai poder? Ela não vai poder acumular benefícios. Porque como eu estou falando de uma medida emergencial, isso não é para, digamos assim, para beneficiar ninguém, né? É só para dar um mínimo existencial, como se fosse uma renda básica para todo mundo nesse momento de crise. Se eu sou aposentado e estou trabalhando, não tem problema nenhum. É perfeitamente viável. Só que, ao momento em que eu ficar afastado nessa suspensão, eu não... Então, não
é que não possa entrar, mas eu vou ter reflexos quanto ao que se recebo ou não o benefício do governo. Tá? Esse é o ponto. Eu ouvi também, talvez seja os ruídos, né? Mas a pessoa, ela entrou com o processo de aposentadoria. Ela ainda não está aposentada, mas ela entrou com aquele processo, com aquela aposentadoria especial. Ela também não se enquadra nisso? Se enquadraria nesse que já está usufruindo e que daí não conseguiríamos encaixar esse funcionário? Não, daí não. Daí ela não teria desse sistema, ou desse microsistema que foi criado, é o seguinte: bom, eu ganho R$2.000 por mês, tá? Eu tenho de uma hora para outra, de dia para noite, vem o meu empregador e diz assim: olha, é o seguinte, agora eu vou reduzir em 70% a tua jornada, em 70% o teu salário. De 2.000 tu vai passar a receber R$600. Daí a gente fica, tipo, peraí, mas eu tenho o colégio das crianças, eu tenho o seguro do carro, eu tenho gasolina, eu tenho água, luz, tenho telefone para pagar. Eles não vão diminuir em 70% a minha conta, né? E essa que foi a hecatombe lá, quando veio a primeira MP, sem haver uma previsão de assistência também pelo governo. Porque é bem simples assim, né? Lógica, o governo injetando dinheiro na economia. Por quê? Porque senão quebra o sistema. Né? Então, no momento em que eu pedi a minha aposentadoria, eu ainda não estou aposentado. Eu posso até ter um direito, mas se eu estou discutindo esse direito na justiça... Entrou com o processo, mas que ainda não é aposentado. Ele não é aposentado, ele ainda está trabalhando. Ele está com essa carteira de trabalho assinada. Tá. Tem uma dúvida aqui. Dúvida. O empregado que entra nessa medida 936, cumprindo os 90 dias dela, quando findar, o empregado teria alguma estabilidade para caso de demissão? Ele tem estabilidade pelo período que... Exatamente. Pela lógica, assim, né? É o período mais o período. Então, porque é uma possibilidade de suspensão de até 90 dias. Aí, diversas empresas, assim, inclusive as minhas orientações, né, para os clientes, quando me perguntavam, eu digo assim: olha, a gente não sabe, 15 dias. É uma dúvida, só dúvidas que a gente tinha, né? Então, diz assim: faz o seguinte, faz um contrato por 30. Se necessário, mais 30. Se necessário, mais uma vez, mais 30. O que vai acontecer? O período em que houve a suspensão, ele vai ter que ser somado para daí haver uma estabilidade desse empregado. Então, se ele teve 90 dias de suspensão, ele não vai poder ser demitido nos próximos 90. Se ele teve 45... por exemplo, a empresa tem 50 funcionários, sei lá, tem 5 mil, 50 que seria mais fácil de calcular. Tem 50 funcionários e ela enquadrou agora na medida 30 funcionários, os outros 20 e eles vão continuar trabalhando. Quem tem estabilidade é só os 30 que foi aderido ou é todo os funcionários da empresa? Não, é só para quem aderiu ao contrato. Só os funcionários. 50 seria mais fácil quem aderiu ao contrato. Essa tem 50 funcionários não é para e ela todos da empresa. Agora na medida 30 funcionários. Para o empregado. E beneficiado ou prejudiciado também, porque prejudicado no caso, né? Enfim, né? É um tipo de compensação. Né? A lógica é essa. A gente tem que sempre ver também, né, Verônica, o seguinte, ó. Todas essas dúvidas que a gente vai interpretar, se algo ocorrer, a lógica do sistema processual e do direito do trabalho é de princípio, é o da hipossuficiência, né? Ou da vulnerabilidade do empregado. Então, como a gente parte em uma relação de trabalho, de emprego, de que é o empregador e o empregado, porque um dos pressupostos é a subordinação, muitas vezes o empregado não está em condições, ou nunca quase, né? Está em condições paritárias de negociação. Então eu tenho que ter um sistema que proteja. Opa, desculpa, mexi aqui na câmera. Então, o que acontecer de um eventual ruído, um eventual prejuízo para o
empregado, a interpretação que vai ter que ser conferida à norma é a dúvida pró-operário, né? Tem um jargão ali. Indúbio pró-operário. Isso é aplicado no direito do trabalho. Posso mais uma? Pode ler tuas perguntas que tá entrando aqui, depois eu faço. De repente até confunda se são comuns, se respondem, né? Na verdade, às vezes, né? Assim, se no primeiro mês a redução de jornada de salário foi de 70%, pode alterar para 25% no segundo mês ou é estático? Né? Eu tenho um contrato. Se o contrato for de 30 dias, ele é um contrato de 30 dias. Nos próximos 30, eu posso estabelecer 25. Se for mais benéfico ao empregado, isso é o que o pessoal tem que entender. Se for mais benéfico, eu posso dizer para vocês com quase certeza que, ok, eu vou ter alguma discussão, eu vou ter que dar uma olhadinha com mais calma se for prejudicial ao empregado. Né? E aí vai ser um pouquinho diferente. Mas, em regra, tá? Eu tenho esses princípios de direito do trabalho que vão dizer, em benefício, ok. Em prejuízo, opa, alerta vermelho. Então não é estático, né? Não é. Nem, nada é, né? E esses, Nenhum contrato. Por exemplo, assim, a MP ela é por 3 meses, né? Uhum. Já se passou o primeiro mês. Ela vale enquanto perdurar a medida provisória na possibilidade do contrato. Então, como a medida provisória ela pode ser ainda prorrogada, né? Ela pode ter uma prorrogação, porque a medida provisória ela foi de 90 e ela é prorrogável por mais um período. Então, ela pode se estender como medida provisória ou ela pode ser tornada lei. Se ela for tornada lei, ela entra em definitivo e trazer também um período da pandemia ou dar uma condição, olha, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, tá? Mas a princípio é só enquanto perdurar a medida provisória e nos limites do contrato. Então, para ter uma regra para não ter problema, seria 90 dias. Seria 90 dias. E, por exemplo, ela entrou em vigor quando? Deixa eu te dizer exatamente a data. Se eu não me engano, foi 22 de março. Tá, então, por exemplo, a empresa, a partir do dia 22 de março, tem 90 dias. Se a empresa resolver aderir agora em 1º de junho, ela só tem mais um mês e pouco que ela pode aderir ao contrato? A 936 foi 1º de abril, tá? Não foi mentira. 1º de abril. Foi 936, 1º de abril. Então, eu tenho essa medida, né, que vai... seria válida ou é válida por... Então, para eu não ter dúvidas, né, para não ter problemas dentro dessa validade da norma, da norma geral, que é a MP, junto com a norma que eu estabeleci entre nós. Né? Então, eu tenho duas normas. Eu tenho uma norma que é uma lei, porque o que o pessoal tem que compreender assim, tudo pode ser contratado, desde que a lei não vede. Então, quando eu tenho o direito do trabalho, eu tenho um tipo específico de contrato, que é um contrato em que o Estado está colocando o dedinho na nossa relação entre A e B, porque eu tenho alguém ali que precisa de uma ajudinha. Então, essa ajudinha é o que a lei vai trazer com alguns benefícios, digamos assim, ou com um empurrãozinho contra né, aquele que tem mais condições. O consumidor é a parte mais fraca dessa relação. O direito do trabalho. Se a gente for ver, muitas normas ambientais vão ser muito mais protetivas ao meio ambiente, né? Porque o meio ambiente não tem ninguém por ele, né? Enfim. Então, é essa lógica que o pessoal precisa compreender, que é a lei dando uma forcinha para uma daquelas partes na relação. Entendi. Tá? Então, preste atenção no prazo da lei e no prazo do contrato, que são duas formas. O que eu devo observar duplamente, né? Uhum. Eu tenho uma outra aqui que o pessoal mandou, que é o Eu seguinte... tenho mais duas aqui, na verdade, que o pessoal tá mandando, na verdade. Sim. Eu tenho uma aqui que é bem interessante. O pessoal perguntou assim, ó. Essa medida englobou os jovens cotistas
pelo seguinte, eu tenho duas leis agora aqui em conflito. Eu tenho a MP, que tecnicamente nem é lei, mas, enfim, lei, né, MP. E eu tenho a lei, que é a lei da política de cotas, que estabelece que as empresas têm que ter quantos empregados ela tem. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter a MP aplicável a esses contratos também. Eu vou ter a estabilidade também. Mas quando acabar tudo isso, eu ainda vou ter a lei de cotas sendo observada para aquela empresa. Então, se aquela empresa não cumprir com as cotas, com quantos empregados ela tem que destinar a pessoas com deficiência, ela pode sofrer sanções da fiscalização do trabalho e pode, inclusive, sofrer ação do Ministério Público do Trabalho e tal, para que cumpra essas cotas. Uma outra necessidade, uma necessidade especial, e aí está em meio a um Covid, então ela está duplamente observada, né, pela lei, pelo menos duplamente, porque ela tem um benefício agora também da estabilidade, mas depois vai seguir valendo a lei de cotas, não se revoga. Tá? Então achei interessante essa aqui, porque... Entendi. Entendeu? Tem mais alguma aí, não? Tenho. A Tawane perguntou. Quando existir a redução de carga horária e salarial, como funciona a diferença do salário? O colaborador recebe a diferença do governo? É uma pergunta. Na verdade, a gente já falou que sim, né? Exatamente. Porque o que vai acontecer? E vai ter também relação com o porte da empresa e com o faturamento da empresa. Porque de acordo com o faturamento da empresa, se ela... Deixa eu só pegar o número exato aqui, que eu fiz uma colinha. 4,8 milhões no ano Isso aí, 4 milhões e pouco. Isso aí. Se a empresa ultrapassar esse valor no faturamento anual, ela vai ter que arcar com 30% do custo desse salário. Se a empresa for abaixo disso, ela não vai precisar, vai conseguir que haja um benefício integralmente cumprido pelo governo. Tá? Então, o que é importante o pessoal entender, não é dor. Vamos pensar assim, faço esse acordo com o meu empregado, ele vai, eventualmente, vai sofrer uma reduçãozinha de valores, porque eu vou partir para a tabela, lá pela tabela do benefício e não pela minha tabela salarial. E aí a empresa paga uma parte, se for o caso, e o governo paga outra parte. Quando eu retornar ao normal, eu vou voltar para o meu salário, que é o que a empresa pagava. Tá? Então, é uma situação de emergência. Às vezes vai poder acontecer do empregado ganhar um pouquinho a menos aí, em virtude dessa conta de chegada lá do benefício. Saltinho. É que, por exemplo, assim, né? Se a pessoa ganha um salário ali de R$ 1.500 e tem uma redução de 50%, 70%, ela vai acabar ficando com o mesmo salário que ela tem, sim, porque vai compensar ali. Mas se a pessoa está ganhando 6 mil, por exemplo, no frigir dos ovos lá, ela vai ganhar menos do que ela estava ganhando, né? Então, vai ganhar menos. O governo paga, respondendo a pergunta, só que vai ser proporcional ao salário que a pessoa recebe, considerando sempre aquele teto do seguro-desemprego, né? Exatamente. Exatamente. Daí, assim, até como um por um e fazer a continha de qual vai ser, né? Mas se o pessoal der um Google ali, tem umas calculadoras já, né? E consegue ali fazer esse critério. Claro, quem ganha mais, né? O que o pessoal precisa compreender? É claro que é sempre ruim ter esse prejuízo, né? Lógico. Enfim. Mas é algo que é inesperado e tal, a gente não tem o que fazer. Então, esse pessoal que ganha um pouquinho mais, ele vai ter um pouquinho de... Como é que é? Um pouquinho mais de prejuízo em um momento de emergência. Se eu ganho 1.500, eu não vou ter prejuízo, porque daí o governo consegue suprir, né? Ó, veio a pergunta da Letícia Frank ali, ó, que a gente já falou também. Se vai abater do seguro-desemprego.
Não. Não é seguro-desemprego, é só tranquilos. Não vai ter. Essa parte ali do percentual da empresa, tem empresas que eu tenho percebido que têm adotado essa medida como uma forma de fazer caixa, né? Que a gente sabe também, né? Porque é uma forma de tu fazer caixa para te poder, que daí o governo tá bancando um pouco teus funcionários para te poder dar um giro, para depois, às vezes nem tá precisando, porque já tem carteira, dependendo do ramo que tu tá, né? Mas eles estão fazendo isso para poder fazer giro, no caso, né? É aquela história, né? É um benefício. A lei diz que não pode fazer isso? Não. E a lei não sabe qual é a realidade de cada empresa. O momento de emergência, e é importante que o pessoal entenda isso, o momento de emergência é o governo despejando uma abordagem com o pessoal. É do seguinte, o empregado é a parte mais fraca sempre da relação, é muito complicada, a gente trabalha porque precisa, né? Senão, enfim, a gente faria alguma outra coisa, até trabalharia, mas não necessariamente pelo salário, né? Então, a gente trabalha porque precisa. Mas eu vejo o pequeno negócio muito afetado. Porque, imagina só, o pequeno negócio ele já tem as suas dificuldades, ele já está ali, imagina um negócio familiar, né? O negócio familiar, sei lá, um pequeno comércio, um restaurante, uma lancheria, uma loja. Já é, às vezes, da só a família trabalhando. Chega agora, tem que pagar o aluguel, tem que pagar, às vezes tem um empregado ou dois, né? Tem que pagar tributos, tem que pagar o estoque, que comprou já a prazo. E agora chega, a gente fica 3 meses sem consumir nessa loja, né? Que quem tem aderido mais é as pequenas e médias empresas ou são as grandes também estão aderindo em massa a isso? Porque a grande empresa em si, ela também tem ela também tem que entrar com uma parcela nessa medida, né? Mas as pequenas empresas seriam as que mais estão sofrendo, no caso, com essas paralisações. De escritório é de pequenas e médias empresas hoje. Das pequenas e médias empresas e do pessoal que eu tenho conversado, é praticamente generalizada a adesão, né? Das grandes empresas, das quais eu tive notícia, conversando com outros colegas, conversando com o pessoal de empresas e tal, tem havido, às vezes, não é isso, né? A gente tem falado muito nesse ponto sobre o home office, né? É uma realidade, é uma possibilidade que agora ficou muito mais clara para o pessoal. Mas isso não cabe em todas as atividades de uma empresa. O setor produtivo não tem como. Às vezes, se eu trabalho com atendimento ao público, até, posso criar estações de trabalho, atender pelo WhatsApp, pelo telefone, pode até ser. Vendas, tranquilo. O pessoal de vendas mandou para casa, estão batendo as metas, tá uma maravilha, né? Então, todo mundo feliz das vendas. Eu atendo estão aderindo, depende do segmento. Eu tenho visto isso. Depende do segmento e dentro da empresa também setores. Porque eu não preciso... surgiu até uma dúvida. Eu não sei se veio aqui. Eu tenho mais duas aqui. O nosso tempo, a gente tem 20 minutinhos ainda. Por favor, fala aí. Só para não dizer que eu falei das pessoas, né? Que foi a Camila Chaves Cabral. Ela perguntou, talvez a gente até já respondeu, né? Se o empregado assinou a suspensão por 30 dias e foi chamado a retornar antes do final do período, por exemplo, volta após 15 dias, a estabilidade dele será de 15 dias ou será pelo período que foi assinado? Boa. Porque, na verdade, esse retorno, né, ele é uma possibilidade de acordo com o mercado. O que é a lei? Vamos pensar assim, a letra fria. A Camila foi minha aluna, né, na Fevale lá. Beijo, Camila. O que eu tenho lido e tenho
levado como interpretação, tá? Se eu for levar uma interpretação aviso prévio, tá, Camila? Que eu posso ser um aviso prévio indenizado ou trabalhado. E o aviso prévio tem aquele aviso prévio proporcional agora. Então eu posso ter um aviso prévio de até 90 dias, dependendo do tempo de contrato. Se for um aviso prévio para o empregado, tem um entendimento aí que diz, bom, para o empregado cumprir no máximo de 30. Mas para a empresa indenizar, eu posso chegar nos 90. Vai fazer diferença econômica, tá, Camila? 15 dias. Mas se a empresa pede para voltar. Não, mas é exatamente isso. Não vai fazer diferença econômica para a empresa. Porque de 15 para 30 e ter que manter o empregado ou mais um mês ou mais 15 dias tão somente, é irrisória essa diferença, né? Então, para fins de direito, vamos pensar sendo bem cético assim, Joãozinho do passo certo, vai valer em relação aos 30, porque é uma previsibilidade que o próprio empregado está adquirindo. Então, assim, bom, tudo bem, eu vou para casa, mas eu tenho 30 mais 30. Quando eu retornar, eu não vou ser demitido. Então, o melhor cenário para o empregado é esse. Então, o mais seguro para o empregador, para não ter problemas, é aplicar essa interpretação. A interpretação mais restritiva, né? E não a interpretação mais liberal aí nesse sentido. Por exemplo, o Samuel Rodrigues. Se o empregado é chamado a voltar antes do término da suspensão e se nega a voltar, como fica a estabilidade dele? Isso ali é o seguinte, o empregado ele está submetido ao poder de direção do empregador. Se ele se nega a voltar, ele pode, pela interpretação que se tem, é de 30, mas ele pode não receber da empresa esse período dos 15 dias. Porque ele teria como falta, né? Se o empregador precisar chamar antes, né? A Débora está perguntando, a Débora também foi... É uma situação nova, né? A gente tem que interpretar de acordo com os fatos. Então, o que eu vejo? Essa de não querer voltar, ele pode estar incorrendo em falta grave. Pode. Porque é uma possibilidade de retorno e ele está à disposição do empregador. Ele está à disposição do empregador. É fato. Mas, né? O contrato dele segue rígido. Tanto que ele não vai poder nem ser demitido. O que não pode é estar com o contrato suspenso e a empresa chamar para trabalhar, né? Não. Aí não. Ou trabalhar o home... coisas. Pois é, e como que controlar isso depois, né? Porque eu acho que pode dar um bastante passível trabalhista, será que não? Porque, por exemplo, eu reduzo 50% da minha carga horária, só que como eu estou em home office, a empresa fica mandando, eu tenho que continuar com as minhas demandas, as minhas atividades, e isso vai ser muito tranquilo de tu conseguir prova depois. Tu trabalhou muito além daquilo que tu recebeu. Muito, muito. Porque isso aí vai dar muita discussão, tá, Verônica? Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu estou suspenso. Se eu estou suspenso, eu estou fora. Eu não estou jogando, né? O jogador está suspenso lá. Se o jogador está suspenso, ele não está jogando. Se trabalhar e está trabalhando, esse contrato vai ser nulo de pleno direito. Então, o que vai fazer? Vai ser totalmente nulo. Então, vai pagar o período cheio, vai pagar 220 horas por mês, vai pagar... Então, suspensão é uma coisa, para o pessoal entender. É um ponto. Primeiro. Redução de carga horária é outra. Eu coloquei uma pergunta ali sem querer. Foi a primeira vez que eu apertei ali, que tem mais duas perguntas penduradas. Eu acho que daí ela aparece para ti também. A empresa não assina a carteira. Ela pode reduzir o salário sem comunicar ao funcionário. Primeiro, se é empregada, ela não pode nem deixar de assinar a carteira. Já temos um grande problema aí, né? Se o empregado não tem a carteira assinada, ele está à mercê, ele está à margem do sistema. Ele vai ter, se ele é empregado, ele teria que agora entrar com uma ação de urgência para pedir o recurso. Diversos, tem um pessoal que trabalha com jurimetria,
que está trazendo pesquisas quase em tempo real do número de ações relacionadas à Covid-19. Bem interessante. Se o pessoal quiser buscar, tem na internet aí. Ações mas não. Ações na justiça ou ações... Ações na justiça. Relacionadas à Covid-19. Essa é uma situação que pode acontecer. Por exemplo, tem uma outra pergunta aqui, ela não seria bem... apareceu, para mim ela aparece todo, né? O uso de máscara se equipara ao uso de EPI, certo? O empregador obriga, mas precisa fornecer? Pode demitir se não usar, claro. O que estelionatos, eles estão trazendo, trabalhando, né? Mas com aquelas restrições. Não sei se alguém já aqui foi nos tabelionatos nos últimos dias. O pessoal que está lá organizando a fila, máscara. Tem o pessoal aquele que vem com aquela pistolinha lá para medir a tua temperatura, né? Esse pessoal está sujeito. Olha que interessante. Eu não quero ser aqui o causador de problemas. Eu quero solucionar, né? Mas assim, um dos aspectos sobre insalubridade, por exemplo, é o de submissão a doenças infecto-contagiosas. Teriam direito adicional de insalubridade? Interrogação, não vou dar respostas, né? Pois é, agora. Né? A pergunta da Débora ali, ó, também. A MP prevê alguma sanção para fraudes? A CLT prevê, né, Débora? Então, a MP não. A MP ela é muito provisória, a MP é muito provisória, chega a ser algo redundante de falar, né? Já que ela é uma medida provisória. Então, ela é provisória e ela está trazendo ali, sim. Se o empregado não usar máscara, se não usar luva, é uma falta grave do empregado. O empregador tem que aplicar advertência, o empregador pode aplicar suspensão, o empregador pode, inclusive, demitir por justa causa. Sim, é obrigatório, deve fornecer e o empregado deve usar. E se a empresa não está fornecendo, porque a gente também precisa trabalhar, né? Por exemplo, eu estou trabalhando fazendo escala, né? Faço parte em casa, parte eu estou na empresa. Eu comprei minha máscara, aquelas lá de acrílico, eu vou toda equipadinha conforme para me cuidar e para cuidar dos próximos também. Mas isso não foi fornecido para a empresa, isso foi eu que fui lá e comprei. Seria uma obrigatoriedade? Os funcionários podem vir no futuro querer cobrar isso da empresa? Como é que funciona? Abre um passivo trabalhista? Abre. É a obrigação do empregador fornecer. O ônus do negócio é do empregador, né? Então, assim, o empregador, ou ele deixa o pessoal em casa e é lockdown. Mas eu posso sair para a rua com máscara. Agora é decreto estadual. Agora é lei que o pessoal saia na rua de máscara. Mas, enfim, o meu empregador não tem nada a ver com isso hoje, na minha atividade particular. Agora, dentro da empresa, é obrigatório e o empregador deve fornecer, com certeza. E como eu tenho, não sei se ainda tem, mas aquela questão de casa até o trabalho também conta como é que se fala mesmo quando tu vai de casa até o trabalho? Tu também conta como horário de trabalho, percurso de trabalho, então... É o também... percurso, né? O acidente de percurso, horário em itinere. Isso. Não tem mais isso após a reforma trabalhista, né? Governo, sair de máscara. Eu vou ter que obrigar agora, o empregador também tem que me fornecer essa máscara, sendo que eu sei que eu sou obrigada a usar, né? Também a gente não estaria cobrando demais da empresa? É uma boa discussão, Mas a discussão é a seguinte, dentro da empresa é responsabilidade da empresa. Fora da empresa, não é responsabilidade da empresa. Né? Tem essa Débora que foi tua aluna. A Débora, ó. Mas aí tá, Débora, não é a questão de doença, né? Não é por causa do trabalho. Independentemente da interpretação, a insalubridade não é por causa de doença, é por causa da exposição. Então, eu não preciso adquirir doença para
ter direito à insalubridade, muito pelo contrário. A lei trabalha com uma espécie de taxação para que não haja um prejuízo do trabalhador. Então, a gente monetiza. Eu até concordo contigo, né, Débora, em relação a não ser relacionada ao trabalho e tal, mas não é porque é doença relacionada ao trabalho que não tem, ou não, que não vai deixar de ser necessária a proteção e uma eventualidade. Mas é que mesmo o vírus está em todo lugar. O ruído também está em todo lugar, Débora. E se o ruído for excessivo dentro da minha empresa, eu tenho que proteger o trabalhador com um protetor auricular, senão eu vou pagar a insalubridade. E ainda, além de tudo, ficar sob a discussão de responsabilidade civil. Então não vamos só confundir. Uma coisa é doença do trabalho. Tá bem. Acho que até isso é complicado, né? Eu querer impor responsabilidade à empresa, né, por doença do trabalho sendo Covid. Mas eu acho que essa discussão da insalubridade, olha... Uma aluna nossa aqui, que ela colocou que a empresa fez a redução da carga horária em 30%, mas os funcionários estão sendo obrigados a trabalhar normalmente. Se o funcionário se recusar a trabalhar sem prejudicar a ele próprio, teria como ele se recusar a trabalhar sem prejudicar ele próprio? Teoricamente, pelo período da medida, ele não seria prejudicado, mas depois que acabar, ele vai ser o primeiro da lista para ser mandado embora, né? O que acontece? Tá? E daí tem aquela questão ali que ela colocou, a Débora, assim, a MP prevê alguma sanção para fraude. Isso também seria uma fraude, né? Claro, claro. Eu tô matemático. É o que eu posso trabalhar. Se eu trabalhar além disso, eu já estou fora do meu contrato. A rigor, esse contrato vai ser nulo. Essa suspensão. E aí o empregador vai estar assumindo para si um passivo de pagar todo o período de trabalho do empregador. O contrato diz que é 30% da minha carga horária. Né? Então, se eu for por esse critério, eu digo, não, peraí, mas é que eu não posso trabalhar. Não, mas é que tu está te recusando. Não estou me recusando, só que está fora da minha carga horária. Vai me pagar como extra? Achar a hora extra nesse caso, né? É para não trabalhar. É para permitir a sustentabilidade das empresas. Tá, isso, e nosso tempo está acabando, na verdade. Eu vou só fazer mais uma que estava em cima, que Tá. foi uma aluna que perguntou se as guias, por exemplo, de FGTS e INSS, elas também vão ser prorrogadas. Isso eu não vi se tem na MP. Desculpa, não entendi direito. Prazo de prorrogação para pagamento? Tem alguma coisa? Sim. Não está na MP, mas é anterior ainda. Todos os tá. tributos de empresas do Simples foi a primeira medida adotada. Primeiro foi do Simples, né? E a questão do diferimento do INSS também. Então, sim, teve uma prorrogação. Já foram, a Ju... A Ju. Já foram, tá ali. Sim. Né? Tanto o FGTS quanto os tributos. Principalmente para as empresas do Simples. E aí, depois teve a medida que abarcou todas, o pessoal começou a entrar com ações e ganhou a liminar, viu? Para diferir o pagamento dos tributos também. Aqui no Novo Hamburgo entraram. Se a causa da infecção ao Covid for em virtude ao trabalho essencial ou pela empresa ter voltado às atividades, seria uma doença por causa do trabalho? Teve uma grande discussão, tá? Porque na MP teve o texto de dizer que a Covid não era doença do trabalho. Expressamente estava lá, na medida provisória. Tá? Então, a princípio não tem relação com o trabalho. Não tem relação com o trabalho. Mas em determinar... E vou deixar a discussão também, porque de verdades a gente não sabe quase nada, né? Mas
vamos pensar assim, tá, mas eu posso não ter a Covid se eu me afastar do trabalho. E eu trabalho com pessoas. Minha esposa é comissária de bordo, por exemplo. Se ela não trabalhar, ou se ela estiver suspensa das atividades, ela não vai ter Covid. Mas se ela for trabalhar, ela está submetida a uma condição de pandemia. Seria ou não uma doença equiparada a acidente de trabalho? Porque a lei traz isso também, entende? Então vai ser uma discussão bem interessante. Para proliferação do vírus também, então é bem complicado nisso, né? Pois é, pode ser, pode ser. Enfim, o direito é assim, né, pessoas? A gente tem que sempre analisar. Ó, a Tuânia lá, a Tuânia é minha prima, a Tuca ali perguntando, ó, mas como provar que foi infectado no trabalho? Na verdade, não provar que foi infectado, é o empregador que tem que provar que ele não foi infectado. É pior para os empregadores. Essa está dando uma dor de cabeça para o empregador. Porque tinha o texto expresso da MP. Tá? Tinha o texto expresso da MP. E aí, esse texto não vale. Porque ele não é que é nem não é. Só que a lei do médico, de dizer, olha, pelas circunstâncias todas, lá teve um agravamento da condição, então, né, enfim, estamos em um período aí de muitas construções e desconstruções, né, acho que é por aí. Mas, Rafael, eu queria te agradecer, então, por essa 1 hora aí de troca de conhecimento, troca de aprendizado. A gente tem muitas dúvidas, né, porque eu acho que ou alguém foi atingido por essa medida ou conhece alguém que foi, né? Mas muito obrigado por estar contribuindo, então, com a gente nessa noite aí, com o teu conhecimento e por todo mundo que participou. Mas o nosso tempo aqui no Instagram, ele é limitado a 1 hora, né? Então, só para te agradecer e não sei se você quer falar mais alguma coisa, a gente tem mais 2 minutos. Não, eu que agradeço, né, eu agradeço aí o convite de vocês, agradeço a aproximação e agradeço todo mundo que viu ali. Eu vi que tem diversos ex-alunos, amigos, colegas ali, todo mundo também prestigiar. É tão legal, né? Eu acho que no momento que a gente também, não que a gente quisesse isso, né? A gente não queria, mas acaba que esses momentinhos assim nos aproximam também, né? E aí é legal porque cada um também consegue dar o seu pitaco, dar a sua opinião, certo ou errado ou não, mas sendo de